Estou muito feliz por ter minha esposa aqui hoje, Lisa Bevere. Faremos algumas perguntas e respostas sobre o deserto para explorarmos mais esse assunto. Nós temos ótimas perguntas, não é? Sim, e eu estou de óculos para parecer mais séria. Vou te colocar na berlinda. Serão Opa! perguntas super intensas. Você está muito parecida com uma executiva hoje. Igual uma oficial, de Isso. verdade. Tudo bem. Tudo bem, certo. Primeiro eu quero te agradecer. Nós amamos te ouvir. Tudo que você ensinou aqui foi bastante útil. Nós amamos tudo. E eu estou realmente sim? muito emocionada por estar aqui. Vocês tiveram sessões incríveis anteriormente. Primeiro, John, como você reconhece que está em um deserto? Como você sabe? Bom, deserto é quando Deus nos dá só o que precisamos, não o que queremos. E existem outros aspectos de deserto, pois o deserto é tão amplo, Lisa. As pessoas são diferentes. Sim. Na Bíblia, elas estão em um deserto solo árido, com cactos, tudo mais. O nosso deserto é mais na alma. E então eu gosto de descrever assim, é quando parece que Deus está muito longe. Sua presença tangível e suas promessas ainda estão mais longe de nós. Ele não está nos rejeitando ou nos colocando na prateleira, não, mas é um momento em que ele está nos preparando para receber uma promessa. No início você falou algo que eu quero falar agora. Você disse que quando Deus nos dá o que nós precisamos, não o que Correto. queremos. A Bíblia diz que Deus atende às nossas Desejos. necessidades e às vezes ele não atende aos nossos desejos. Então, só porque eu não estou conseguindo o que desejo, eu estou no deserto, Deus atende às minhas necessidades. Não é exatamente isso. Este é o sinal de que, sim, estou num deserto. Deus deu-lhes o pão de cada dia, recebi o maná. Necessidades atendidas. Sim, mas eles estão comendo a mesma coisa por 40 anos e vendo a mesma coisa por 40 anos e estão usando as mesmas roupas há 40 anos. Deus os sustentou, nunca dormiram com fome, mas não tinham o que queriam. O que ele disse a eles significava algo importante para eles. Vou levá-los a uma terra exuberante, Certo. com rios e vales, onde existem campos frutíferos. Eles ainda não tinham visto isso. Então, seria justo dizer que o deserto ajuda a criar o apetite por alguma coisa. Eu acredito que sim. Ok. Mas o que Deus quer é que o deserto, primeiramente, crie em nós um apetite por Ele. Absolutamente. E então, entrar em algo agradável, pois Ele promete e Ele quer nos abençoar. Mas Ele está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso Eu conforto. me lembro da sua frase. Por que queremos a terra prometida sem aquele que prometeu? E eu Sim. sempre achei que o deserto é o exato momento onde descobrimos o que mais desejamos e o nosso maior querer. É sobre Sim. quem prometeu e não as promessas. Sabe, acho que não falamos mais sobre isso nas aulas, então eu quero falar mais e amplificar isso. Eu fico maravilhado com Moisés. Ao observar este homem que foi criado na nação mais rica do mundo, quer dizer, pense na casa dele, provavelmente é a mais bonita do planeta. Com a melhor comida, podia fazer o que quisesse, ele podia namorar com qualquer garota do país inteiro. Não há nada que esse Sim. cara quisesse que não podia ter. O que ele queria, ele podia ter. Certo. Mas Moisés, quando deixa o Egito, ele nunca disse que seria bem melhor voltar. Ele viveu as mesmas condições que o povo de Israel. No entanto, aqui Certo. está Israel crescendo nas favelas, comendo o que sobrava, sem roupas boas para vestir. Eles eram tinham alho, poró e escravos. cebolas. Alho, poró e Alho, cebolas. poró e cebolas. É. Eles eram escravos, mas saíam do Egito e ficam dizendo constantemente: queremos voltar. Então qual é a diferença? A diferença é que Moisés teve um encontro com Deus face a face na sarça. Então, quando ele traz Israel para fora, ele os leva direto para aquela montanha e diz: quero que vivencie o que eu vivi aqui. Mas quando Deus desceu a montanha, todos fugiram e disseram: nós não queremos isso. Queremos que fale com Deus e nos conte o que temos que fazer. É por isso que, mais tarde, Deus chega até Moisés e disse: isso está em Êxodo 33. Vá para a terra prometida. Querem saber? Eu enviarei um anjo escolhido, mas eu não irei. Minha presença não vai até aí. Aí Certo. Moisés: nada disso. Certo. Se Deus tivesse dito isso a Israel, eles fariam uma festa e partiriam. Pois se conquistassem o Egito sem Deus, eles tomariam o exuberante deserto e a exuberante terra prometida com um anjo. Sim, com um anjo escolhido. Mas Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não Sim. nos tire daqui. Aqui é um lugar de aridez e sem nenhuma abundância. Certo, eu amo isso. Ok, vamos sair do conceitual e ir pro pessoal. John, o que você aprendeu no seu deserto? Eu aprendi no meu deserto que o ministério, as promessas que Deus me fez não eram definitivas.
Descobri que a sua presença era o suficiente, pois quando eu me sentia desesperado por ela e ele se manifestava, percebi que isso era o que o meu coração desejava. Eu sou muito grato por ele ter feito isso, Lisa, pois tenho visto tantas pessoas entrarem no ministério ou em seu chamado, seja no mercado ou na educação, e eles fazem disso um ídolo. Isso se torna mais importante para eles do que para ele. Por isso vemos algumas tragédias acontecendo em ministérios e em famílias, na vida profissional, na vida educacional e na saúde, pois as pessoas não aprenderam que nosso maior desejo, se for um crente de verdade, é estar na presença de Deus. Sabe, e Jesus... A recompensa. Sim, com certeza. E enquanto você falava, eu estava pensando em como Jesus, quando ele estava no deserto, de jejum, sem amigos, sozinho, e Satanás vem em sua fraqueza e continua a tentá-lo com coisas que podem parecer que iriam saciá-lo, mas ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito, Isso. está escrito. Ele deixou bem claro que só vivemos pela palavra de Deus, sabe? Não vivemos só de pão. E ele continuou a lutar contra essa ideia. Deus é o único. E eu amo isso. É assim que devemos posicionar nossos corações nesse momento. E isso também inclui em que devemos inclinar nosso coração e no que devemos nos inclinar. Eu olho para o deserto de Davi. Foi muito intenso. Ele não está apenas vivendo em desertos, ele tem um rei muito poderoso, com um poderoso exército atrás dele para tentar Sim. matá-lo, entende? E, para mim, mais do que um rei muito poderoso, Saul era uma figura paterna Sim. que estava tentando É muito matá-lo. devastador. Sim, e eu acho que algumas pessoas podem até tentar dizer... Vamos esquecer, figura paterna. Ele era um pai. É isso, Davi disse, meu Sim. pai, meu pai. Saul era um pai para ele. Não é? Certo. Sim. Não era apenas um rei. Ele era uma Era seu autoridade, pai espiritual, uma autoridade. É. e um relacionamento de filho. Portanto, um pai e um rei. Ele morava no Quem? palácio, era casado com a filha do Certo. rei. Este é o meu Isso. pai. Como posicionamos nosso coração tem que ser difícil. Parece ser uma vítima, uma rejeição, algo mal compreendido e mal interpretado. Como você posiciona A o seu? coisa mais bonita sobre Davi é quando lemos sua experiência no deserto em Salmos. Então, quando Davi declarou no livro dos Salmos, ele diz, tenho colocado o Senhor diante de mim. Eu amo essa palavra colocado. Se colocamos nosso ar-condicionado em 22 graus e fica muito quente lá fora, uns 30 graus, o nosso ar-condicionado vai manter a temperatura ambiente sempre em 22 graus. Se eu abrir a porta, pode ficar um pouco mais quente, mas se eu fechar a porta, o ar-condicionado vai diminuir. Davi está dizendo que estou nessa situação. Sim, eu tenho que cuidar da minha situação atual, eu tenho que encontrar uma pedra, eu tenho que encontrar uma caverna para dormir essa noite. Mesmo nessas circunstâncias, quando a minha mente fica livre, meu coração precisa estar nele. Por isso ele diz, você é meu Deus, e eu vou te procurar apaixonadamente em uma terra seca e sedenta. Ele então está dizendo, eu prefiro ser um porteiro na casa de meu Deus apenas para ver sua beleza do que habitar em mansões de maldade. Então Davi colocou o coração e a alma no lugar certo, no deserto. Você sabe que quando eu estava escrevendo Adamant, era igual Davi, e amava e ficava dizendo, Sim. Deus é minha rocha, Isso. Deus é minha rocha. Você é meu refúgio, meu santuário, em um lugar de fome e carência. Ele foi aquela rocha que seguiu Davi. Bom, ele seguiu Moisés e os filhos de Israel pelo deserto. Foi Davi que perseguiu aquela pedra alta o tempo todo, por todo aquele momento. Muito bom, Lisa. Por que Deus parece silencioso no deserto? Bom, ele é... Vamos ser honestos, ele é. Sabe, está escrito em Isaías 45, você é o Deus que se esconde. Ele se esconde para nos punir? Nunca. Nos abandonar? Nunca. Para criar uma fome maior. Se você olhar em Cânticos de Salomão, o amante vem até a porta. Ele bate, ela demora um pouco, pois ela acha que Ela já disse, está ela garantido. realmente disse. Me Isso, lembro dessa passagem. para ela já Ela está disse, garantido. ela realmente Quando falou. ela finalmente chega, ele não está lá e ela o procura por todo lugar. Você viu, meu Sim. amado? É isso que Deus faz conosco, pois sabe que vivemos na carne. Você compra um carro hoje, em 2 semanas não é mais novidade. Vivemos na carne, entendeu? Mas Deus diz, eu quero tocar seu coração. Quero que os desejos do seu coração sejam mais fortes do que os desejos da sua carne. Certo. Eu penso que se Deus continuasse nos abençoando só os nossos sentidos dia após dia, seríamos bebês espirituais. Mas o que Deus diz é, eu quero despertar
quero fazer despertar o homem interior, a mulher interior, para buscarem a mim, porque só assim vocês irão encontrar a sua satisfação. E ele não está fazendo isso para ser maldoso, ele não está fazendo isso para nos provocar, ele está fazendo isso para o nosso benefício. Eu fico pensando, o que Deus faz com o deserto? Para mim, o deserto é uma estação tranquila, uma espécie de intervalo, quando Deus está se preparando para definir. Deus está se Isso é preparando muito bom. para definir uma Eu nova amo etapa isso. para você. Uh, E esse é o momento silencioso. Isso é De nada. bom. Uma pequena visão de Without Rival, Isso. o nosso momento silencioso, quando Deus fica tipo, ei, parece que nada está acontecendo. A cortina está fechada. Você não pode ver ou ouvir o que está acontecendo. Mas, bem na verdade, eu estou preparando um novo tempo. E eu amo isso. E ele usa esse tempo para nos testar e também separar algo incrível para o futuro. Minha mente só vai para você, eu e Sophie indo para o Quebra-Nozes alguns meses Sim. atrás. Eu me lembro, sabe, eles fecharam a cortina Sim. e, de repente, quando reabrem, em Sim. 6 minutos... É como se 5 ou fosse 6 mágica minutos depois, acontecendo. a gente olha e... Sim. Uau! Uau! Está tudo diferente agora! Ok. Foi muito bom. Sim, então nossas tragédias e o deserto são a mesma coisa. Não. Uma tragédia Então é um talvez, mas então possivelmente, sempre. não. Ok. Mas vamos dar uma Pode olhada diferenciar. nisso. Há uma linha divisória, eu acredito nisso. E Jesus deixa isso muito claro. Ele disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Neste mundo você terá tribulação. Por quê? Porque ele é o Deus desse mundo, certo? Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O deserto não é sobre Deus dizer, você vai passar por uma tragédia, eu vou te ensinar através disso. É sobre ele dizer, eu vou te levar a um lugar para você perceber que você não vive só de pão. Você não vive por causa do mundo físico, mas por cada palavra que sai da minha boca. Isso é o que ele disse aos filhos de Israel quando estavam no deserto. Isso é o que Jesus disse a Satanás. Ei, o homem não viverá só de pão. Não tente fazer com que eu permaneça neste reino físico. Sei que vou sentir fome, mas não vou usar o poder de Deus para satisfazer a minha carne. Deus vai cuidar de mim e Deus cuidou. Ele enviou os anjos após a tentação e eles o alimentaram. Pode imaginar? Sim. Mas o principal objetivo é fazer com que você entenda o que realmente deseja. Sim. Veja, nós estamos Sim. sempre em contato Sim, com é os seres muito barulho. humanos. Nossa Sim. carne nos nubla. Há muito ruído à nossa volta. Não sabemos o que queremos. O que realmente queremos, nada mais vai nos satisfazer como estar em sua presença, ouvindo sua palavra. Pense sobre os serafins que estão perto do seu trono. Eles clamam, santo, santo, santo. Fizemos uma música com isso, pessoas bocejam, dormem uma ao ouvir. ótima É uma música. ótima música. Os ótima Millennials, eu os música, é uma assisti. ótima música. Eles são tipo... Tragam ok, de volta. é muito bom Hilson vai isso, trazer eles de trazem volta. de volta. Tá, mas mesmo assim... Sabe, aqueles anjos não estão dizendo, Deus, fazemos isso por 10 trilhões de anos, podemos parar um pouco, queremos ver outras partes Sim. do universo. Eles não querem estar em nenhum outro lugar, pois não há nada melhor em toda a criação do que estar na presença Mas do eu nosso Criador. sinto que você não se envolveu com toda essa tragédia. Então, uma tragédia. Tá bom, Uma uma tragédia. tragédia. Bem, é assim que eu me sinto agora. Sobre as tragédias. Deus usará essa tragédia. Bem, sim. Eu diria que Deus não é autor delas. Ele nunca é o autor de ele uma não, tragédia, certo. nunca. Ele não faz a Isso. tragédia, mas a usará. Então, às vezes o que pensamos ser uma tragédia, na verdade, é um novo começo. Eu me lembro de pensar que estava em uma tragédia relacional e Deus dizia que não. Eu estou tirando você desse relacionamento, pois estou levando você para um tempo de solidão. Eu poderia ter escolhido ver isso como um tempo de solidão, de rejeição, mas Deus disse, não, estou te trazendo para mim. Então eu acredito que Deus pode usar uma tragédia. A tragédia pode ser uma coisa tão ampla. Sim. Muitas Então, muitas temos pessoas que pensar- pensam que uma criança morrendo, ou câncer, coisas assim, que isso seria um tipo de deserto. Não. Então, Mas sim. Deus vai Deus usar sempre todas irá as dificuldades resgatá-lo. que E ele passamos e sempre- sempre pode ele resgatá-lo e sempre- usá-lo para nos fazer crescer. Absolutamente. Então, digamos que alguém está no deserto, se sentindo vazio e seco, abandonado sozinho, como se estivesse em uma manutenção diária. No momento que você está passando por um deserto, como você mantém relacionamentos saudáveis com as pessoas? O que fazer? Bem, primeiro eles estão vazios. Certo. E, sabe, eu realmente não consegui falar muito disso nas aulas, Uhum. mas, sabe, eu tive um período que me senti muito vazio, naquele período em que era pastor de jovens, entrando no Messenger Uhum. International, um tempo de transição de uns 18 meses. Um dia, quando eu estava orando,
o Senhor me mostrou que, para renovar a pele de ovelha, era necessário esvaziar completamente a garrafa, o recipiente que continha o vinho. O vinho é a presença tangível de Deus. E eu me lembro de uma visão, vendo uma mão virar o odre de vinho. Estava totalmente vazio. Foi o que o Espírito Santo mostrou para mim. Então, como você ministrou a mim naquele tempo? O que você fez por mim? É isso aí. Eu já estou quase chegando a isso. Então, isso cria uma fome insaciável de buscar a Deus ou uma fome insaciável de alimentar a carne. Um dos dois, saciar um dos dois, precisa preencher o vazio, entendeu? Então, neste momento, o comportamento certo é literalmente ir atrás de Deus. Na verdade, você acabará buscando mais a Deus, mesmo que não esteja obtendo respostas tão rápidas como espera e presença dele. Isso cria uma busca. Mas a segunda coisa importante é você propositalmente se doar para as pessoas. Então, em outras palavras, você fez... A tentação é... Eu quero fazer uma festa de piedade e me concentrar em mim mesmo. Eu me concentrei naquela lição que falamos sobre ele suportar, pois sabia da alegria que estava por vir. Passou pelo pior que poderia passar naquele momento. Quando servimos aos outros antes de nós, isso nos ajuda a manter nossa mente longe de nós mesmos e do que estamos sentindo. Há algo muito importante que eu acredito que, como cristãos, precisamos fazer: servir a Deus e às pessoas com todo o nosso coração. Se fizermos isso, ficaremos saudáveis. Sabe, John, lembro-me de uma época no nosso casamento que foi um deserto para mim. E eu estava gritando, sabe? E digo... Deus, eu sentia como se tivesse uma grande fome. Eu me sentia tão vazia. Não sentia o amor que eu queria sentir, nem que estava recebendo o amor de você. E eu me lembro de Deus me dizer claramente: diga-me que eu sou o suficiente para você. E então, quando eu comecei a adorar a Deus, eu acho que precisamos dar a eles uma coisa prática. Você pode dizer a eles que serve, mas se você não tem algo vivo em você, não consegue sentir de verdade. Quando comecei a dizer, você é o suficiente para mim, você é o suficiente para mim, adorei no deserto. Até que Deus se tornou mais do que suficiente para mim. E quando Ele se tornou mais do que suficiente, eu tive o suficiente para dar aos outros. Essa foi a minha primeira resposta. Buscar a Deus mais do que fora do deserto. Se eu olhar para os momentos de deserto da minha vida, quando eu saio para dar uma volta ao ar livre ou estudar a Bíblia, o tempo que gasto buscando a Deus é, na verdade, maior do que quando estou no lugar frutífero que gerou essa estação para a qual Ele me chamou. Nós somos muito diferentes porque, para mim, buscar a Deus é diferente de adorar. Um exemplo, para mim, eu adoro, mesmo quando eu o vejo ou não. Eu acho que essa é outra ferramenta. As pessoas leem a palavra, declaram as promessas, todos buscam a sua face, mas Ele está se escondendo. Então, o que eu faço é cantar para sair do deserto e dizer a ele quem Ele é para mim, como Davi já havia feito. Tudo bem, então, outra pergunta. O deserto é parte do plano de Deus ou podemos escapar dele? Diga-me. Claro, com certeza. Podemos escapar? Não, é um plano de Deus para nossas vidas. Se não queremos estar perto dele e não queremos cumprir o que ele nos chamou para fazer, então não teremos um deserto para sair. Sabe, uma coisa que eu não disse antes, você não tem que procurar um deserto. O Espírito Santo irá guiá-lo até ele. Então, como eu disse, Jesus vem, é batizado, Deus o afirma na frente de todos, não aparece nas redes sociais e diz: ei, vamos nos encontrar em Jerusalém, vamos fazer uma live. Ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser testado por 40 dias pelo diabo. Então, Deus nunca permitirá que passemos por uma prova sem que Ele tenha nos dado força para superá-la. Isso é o que eu amo essa promessa. Mas faz parte do plano de Deus para nós, para nos fazer crescer e estar perto dEle. O que me anima neste curso é que eu acredito que vai ajudar as pessoas a reconhecer, sem se sentir rejeitado ou abandonado, mas animado com isso. Lembram quando eu disse que fui à academia? Eu nunca vi um cara chorar por ter que aumentar 10 quilos no supino. Ele está realmente animado.
Ele sabe o resultado que virá disso. Ele vê a alegria que está diante dele. Ele quer bíceps, tríceps maiores, um peitoral maior. Essa é a alegria que está diante dele. Essa é a ilustração natural. E é isso que eu espero que esse curso faça. Uhum. Que possa pintar uma visão para cada um de nosso povo que passar por esse curso, mostrando a eles que a promessa vai se cumprir após o deserto. Um relacionamento real com Jesus. Só penso nisso. Agora, eu estou no meio do deserto e tem um rei me caçando com um exército e eu estou dormindo em um travesseiro. Dormindo Não. em um travesseiro. Não, é Não, dormindo eu em estou uma falando pedra, sobre em uma Davi pedra. agora. Não acho que tenha qualquer conforto por aqui, porque Certo. é o que Deus quer. Ele não quer que nada em nosso mundo físico seja o que vai Apenas nos trazer a sentindo. alegria Uhum. naquele momento. Ele faz isso para que, quando cumprir a promessa, você saiba lidar com ela da forma correta. Eu amo isso. Eu vou dizer isso de novo. Davi teve um deserto de 12 anos. Saul não teve isso. Sim. Saul era um falso humilde. Deus disse: te trouxe ao deserto para humilhá-lo. Davi saiu com uma humildade genuína. Saul teve uma falsa humildade, se escondeu no equipamento, não queria estar na posição de rei. Mas na sua primeira vitória construiu um monumento para si mesmo e acha que pode fazer o que Deus disse para não fazer. É disso que Deus nos protege. Eu amo isso. Saul era um líder muito inseguro. Sim. E Davi era um líder muito seguro. Sim. Não em si mesmo, mas em Deus. Sim. Bom, eu vou fazer uma sinopse muito rápida disso. O deserto faz parte do plano de Deus, pelo que você disse. Sim, se tudo isso faz parte do plano, se você quer conhecer a Deus e sair disso mais forte, então não tente escapar disso. Passe pelo processo. Então, como você sabe que a tempestade do deserto está chegando ao fim? Quando fica pior, Ah... é assim que você sabe. Então, Você já contou a eles a história da grama? Sim, eu contei. Sim, eu me lembro. Sim, a Lisa não estava na gravação de ontem. Sim, eu me lembro Mas de sim, você eu voltando contei. pra casa. E dizendo isso, sim. Eu lembro da sua reação. Eu não fiquei nada Não. feliz com isso. Mas se olhar para Davi, começou bem intenso e ficou cada vez mais intenso. Quero dizer, nos últimos anos de Davi foi quase insuportável. Quase insuportável. Se você olhar o que aconteceu com os amalequitas, o que eles fizeram em Ziclag, sequestraram as esposas de Davi, seus próprios homens estavam prontos para atacá-lo. Não... Eu não consigo imaginar um cenário pior. Viver em um deserto por 12 anos, você tem 400, 600 caras que eram seus últimos amigos em todo o planeta. Agora estão todos contra você. Eles querem apedrejá-lo por causa da sua decisão. Mas ele se encorajou no Senhor e se fortaleceu no Senhor. Passaram-se alguns dias em que ele se tornou rei de Hebron, só alguns Sim, dias. e foi bem pior pra Jesus no final. Absolutamente. Por isso eu acredito que a Bíblia não conta tudo sobre os 40 dias. O pior momento foram os 3 últimos. Olha só isso. Eu me lembro de ter pregado uma mensagem anos atrás. O maior ataque contra a sua colheita acontecerá pouco antes da colheita chegar. Você se lembra que plantamos tomates na Flórida? Sim. E eles eram tão bonitos, não eram? Gafanhotos. Estávamos tão animados com aquilo tudo. Saímos para uma viagem tipo de 3 dias e gafanhotos desse tamanho. Assustadores. Apareceram e atacaram os tomates. E Deus me mostrou o maior ataque contra a colheita. Porque Foi o isso que inimigo quer a aconteceu. colheita. Sim. Ele não quer plantar, ele não quer cuidar. Ele Sim. só quer roubar. Eu vou dar outro exemplo a vocês. Jeremias estava em total exaustão no seu deserto. Ele disse: Deus, por que você parece tão pouco confiável para mim? Não é? Certo. E Deus respondeu: se você teve problemas com os lacaios, o que você vai fazer quando os soldados e cavalos saírem? E o que Deus estava dizendo era: anime-se, Jeremias, vai piorar, não vai melhorar. Incrível. Então, quando está no ponto em que você quase pensa que não pode dar mais um passo, foi isso que aconteceu comigo. Eu me lembro disso. Eu também. Eu dizia: Deus, você é fiel. Eu não poderia dizer outra coisa senão você é fiel. Poucos dias depois, houve aquela explosão de vida. E assim que você sabe quando acaba o deserto. Há uma explosão de vida. De repente, a cortina se abre e você vê a nova cena. E antes da próxima pergunta, eu vou destacar algo que você disse. Quando tudo ficou ruim, o que fez foi dizer Deus é fiel. E Sim. eu acho que fazer isso é realmente muito importante. Porque a fidelidade de Deus é tudo que você pode comer. É o pão de cada dia, a Isso. sua água, é aquele rio fiel, ele é o maná. Ok, vamos para a próxima. Essa é uma ótima pergunta. O que fazer se você já deu à luz a um Ismael? Tipo, você já tem um morando dentro da sua casa. O que podemos fazer? Dê a ele água e pão e mande para o deserto. Não, eu tô brincando. É brincadeira.
Se puder acabar com alguma coisa sem afetar ninguém, acabe logo. Então, em outras palavras, nós podemos... Mas eu só quero... Ismael não é uma pessoa. Eu quero deixar isso bem Não, claro. não, Sim. eu Sim. estava prestes a Sim. explicar. Nós demos nascimento ao Ministério Bevere Ismael Nasceu. total. Eu dei a luz ao ministério. Tentando trazer a promessa de Deus nas nossas vidas com minha própria Imprimiu capacidade. tudo com a caixa postal errada. Deus disse, mate-o. Sim, Sim. mas digamos, eu tenha feito alguma coisa que afete alguém ou um grupo de pessoas e dei à luz a esse tipo de Ismael. Certo. Agora, você precisa cuidar disso. Abraão teve que cuidar da situação. E então você não apenas diz, não quero que as pessoas digam, eu casei com a pessoa errada, eu vou me divorciar dele e me casar com outra pessoa. Isso está errado, ok? Casou com essa pessoa, continue casado. Deus pode abençoar vocês se honrarem essa aliança, sabe? Não façam coisas assim. Você é o meu marido Ismael, meu marido Isaqueias. Jamais faça isso. Isso destruiria e devastaria as crianças, seu marido, Bom, os homens tudo. fazem isso com as mulheres. Sim. Isso Sim. é verdade. Então, Sim, é verdade. Homens fazem isso. Muito mais homens do que mulheres. desculpe, eu estou aqui apenas Essa pelo manhã advogado. eu disse à minha mãe, mãe, eu fico arrasado ao ver o que acontece com as pessoas quando os pais não são pais. Eu disse mais do que as mães. Ela disse sim. É quando os pais não são pais, as crianças realmente Sim. se complicam. Sim, isso quebra a conexão com... Mas Deus pode Sim. consertar. Tá, ok. Ótima pergunta. Como saber se estamos chegando em uma estação do vinho novo? Isso é esperança. Uma estação De vinho novo. de vinho novo. Sim, como sabemos, você já disse que perto do fim o deserto fica pior. Quase Mas insuportável. você mencionou um pouco antes sobre o vinho novo. Como saber se eu estou chegando à estação do vinho novo? Quais são os maiores indicadores? A promessa de Deus é que sempre há uma promessa. Terra prometida, do outro lado do deserto. Essa é a promessa dele para nós, se fizermos tudo certo no deserto. Em outras palavras, não reclamar, não pecar, não ceder à tentação de pecar, manter nossos olhos nele, nos alimentarmos da sua sua palavra, mais do que a sim. comida natural. Eu adoro como Tiago fala sobre Jó. Você vê o fim pretendido pelo Senhor. Caramba. Era fazer o quê? Abençoá-lo em Isso é dobro. bom. Escutem o que eu vou dizer. Se está em um deserto, há uma terra prometida. Se você ouviu a palavra de Deus que mostramos nesse curso, há vinho novo chegando, há uma promessa chegando, há uma terra prometida chegando. Tenha certeza, Ele é fiel. Ele vai recompensar a sua fidelidade a Ele. Tenha certeza disso, você vai terminar esta estação. Sim, eu adoro isso. E eu acho que você mencionou, e nós já sabemos que estamos indo a caminho do vinho novo, quando o vinho velho já secou. Isso. Vazio, está vazio. Isso. Ok, então, queremos aprender com as pessoas que lidaram bem no deserto. E ninguém melhor do que Jesus. E como nós podemos imitá-lo. Isso é tão importante. Eu não acredito que seja coincidência Lucas e Mateus contarem que... Acho que Marcos também, se não me engano, mas ele usou a palavra de Deus escrita para combater as tentações no deserto. Sim. Isso está escrito. Significa que precisamos saber a Escritura. Eu quero que os nossos alunos ouçam isso agora. Ele não disse, Deus, por favor, tire o diabo daqui. Ele falou diretamente ao diabo. Não use a espada em Deus, use-a no inimigo. No inimigo. O inimigo é o espírito dessa época, o espírito desse mundo. Então fale diretamente a ele. Isso está escrito. Meu Deus suprirá as minhas necessidades. Isso está escrito. Pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui curado. Isso está escrito. Essa é a minha sabedoria. Eu tenho a sabedoria de Deus. Está escrito. Seja o que for, há uma resposta na palavra de Deus para você usar nessa situação. Enquanto você falava, eu me lembrei quando casamos pela primeira vez. E tudo estava dando errado. Levantamos um dia, a janela do nosso carro explodiu e estava tudo espalhado no banco da frente do carro. Pneu furado, alternador desligado. Nós não tínhamos Foi dinheiro para pesadelo. comer fora, não tínhamos gasolina para dirigir, não dava nem para lanchar e tudo mais. E você ainda estava trabalhando na Rockwell e eu trabalhando em uma igreja e eu me lembro de ter te ligado chorando e dizer o que está acontecendo. E nós estávamos no telefone. E o Espírito de Deus veio entre nós dois, lembra? E lembra que ele disse, não sou eu que está entre você
e a sua necessidade. E ele disse, você precisa falar com o inimigo. E falávamos, ai Deus, por que você não está fazendo isso? Nós damos o dízimo. Mas, então, falando começamos a falar na palavra sobre, de Deus, sobre a mas situação. Deus, Exato. por que você não está fazendo isso? Mas dizendo, somos dizimistas, somos filhos do Deus Altíssimo, repreendemos o devorador em nome de Jesus e nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. E então nós começamos a falar a palavra de Deus. E eu me lembro de tudo começar a mudar quando paramos de ver Deus como um impedidor. Sim. E então nós vemos Deus como o provedor. E o inimigo foi parado. Sim, essa é uma ótima pergunta. Se uma de suas definições básicas de estar em um deserto é a falta da presença tangível de Deus, isso significa que, quando estamos no deserto, não sentimos sua presença? Não mesmo. Há momentos em que Deus dá a você, sabe, um oásis. Lembrem-se dos filhos de Israel. Eles vão para Elã e há palmeiras e fontes e existem tempos de renovação. Mas Deus sabe quando você precisa e Ele o envia de novo. Então, sim, a resposta é sim. Existem momentos. Me lembro de momentos duradouros de sua presença muito forte quando eu estava no deserto. Foram Temos tempos muitos difíceis, significados. muito Sim. significativos. Muito Isso. bem. Essas foram perguntas e respostas muito instigantes. Foi uma Obrigada honra. Então, coloque os meus óculos e me interrogue. Tira seus óculos um pouquinho. Aqui vamos nós. Foi uma honra responder suas perguntas. Foram incríveis. Eu te vejo como uma voz importante no corpo de Cristo hoje, não apenas para mulheres, mas para nós homens. Quero te agradecer, Lisa. Bom, quer saber? Se você não tivesse sido meu marido que esteve comigo nos grandes desertos da minha vida, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Então, muito obrigada por fazer tudo Eu por te mim. amo. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.